Como você está? Como o seu corpo está? Está precisando de uma coordenação? Pois é, hoje nós vamos conversar justamente sobre esse assunto e a gente trouxe uma profissional maravilhosa aqui para bater um papo com a gente, que é, na verdade, a terapeuta ocupacional Clícia Machado. Ela veio hoje falar sobre os benefícios de você praticar a coordenação motora e se exercitar mais, cuidar desse corpo que tem ficado tanto tempo dentro de casa. Quantas pessoas deixaram de fazer exercício, quantas pessoas estão deixando de cuidar dessa coordenação motora. E o que é mais impressionante, por mais que a gente diga que muita gente estava com saudade e voltou, tem muita gente parada, tem muita gente com o esqueleto parado, não é isso, Clícia? Seja bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Tudo bom. Na realidade, a coordenação motora, muita gente, por conta da pandemia, teve seus prejuízos dentro das suas habilidades do seu cotidiano, principalmente as crianças, né? E, na realidade, a coordenação motora, principalmente para a criança, ela está diretamente ligada ao ganho de habilidades, né? Então, tanto crianças como adultos tiveram seus prejuízos, né, dentro desse contexto. Muita gente que conseguia, tinha sua rotina, tinha de realizar atividades de coordenação motora ampla e tiveram que parar por conta da pandemia. E as crianças também, né, deixaram de ir para o parque, frequentar a escola, porque na realidade o desenvolvimento... São as que mais praticam essa coordenação motora. Porque na realidade a coordenação motora, ela é desenvolvida a partir da vivência, né, dessas crianças, né? Então, a criança, quando ela ganha a habilidade de cortar o papel, de segurar no lápis, né, de fazer escrita, de tirar a atividade do quadro para passar para o caderno, isso tem a ver com o ganho de habilidades, não só de coordenação motora fina, para você segurar no lápis, mas a questão da coordenação motora ampla, né, que na realidade tem a ver também, tem habilidades antecessoras ao ganho dessas habilidades. E impressionante que quando a gente fala de coordenação motora, a gente não para pensar que ela vai mexer com o corpo inteiro, inclusive com a mente, né? Isso. Eu costumo falar sempre quando eu converso de desenvolvimento que existe um tripé. Né, que a gente não para pensar nessa questão que não são só habilidades motoras. Eu preciso de um desenvolvimento cognitivo e preciso de um desenvolvimento sensorial. Eles acontecem, eles são diretamente proporcionais. Eu não posso ter o desenvolvimento motor aqui e ter o desenvolvimento cognitivo aqui e o sensorial lá em cima. Eu não posso ter o desenvolvimento motor aqui, o cognitivo aqui e o sensorial lá junto com o cognitivo. Como é que eu vou ter esse amadurecimento dessas habilidades se o meu sensorial está lá embaixo, se o meu motor está lá embaixo? Porque esse desenvolvimento de coordenação motora, ele está diretamente relacionado às habilidades de desenvolvimento motor, sensorial e percepto-cognitivo. Para quem está em casa agora assistindo o nosso programa, já que a gente fala das nossas crianças que voltam, mas voltam ainda muito engessadas, voltam ainda com essa prática ainda um pouco fechada, muito para elas, muitas estão se soltando agora. A gente sabe que esse divertimento delas com outras crianças também já não é mais o mesmo. Não vamos ter um normal como as pessoas desejam tanto, pelo menos até o momento é o que a gente sente, é a sensação que a gente tem de que esse normal, até que a gente tenha a certeza de fato que ele vai voltar ao normal, vai ser sempre uma dúvida. E através da dúvida a gente sempre vai ter aquele receio. E o receio faz a gente também afastar as nossas crianças de situações que poderiam ser extremamente divertidas. Então, como é que o pai, como é que a mãe pode participar desse momento e trazendo o filho mais para si e não deixar que ele perca essa coordenação motora? Existem várias atividades que a gente consegue fazer em casa, sim, né, para a gente conseguir estar desenvolvendo ou então ajudando os nossos filhos a não regredir nessa questão das habilidades, principalmente nessa fase de primeira, segunda infância. Né? Então existe uma atividade chamada cama de gato, que geralmente você pode colar você tem um corredor em casa comprido. Aí você vai colar o elástico de ponta a ponta e vai criando como se tivesse pequenos desafios.
Ai, que ponta de uma interessante. parede, ponta, e você vai pedindo para a criança passar por dentro daquele elástico para ela pegar algo que ela queira. Ou então, às vezes, coisas muito simples, a gente tem aquelas bolas de leite, a gente pode colocar a criança de barriga para baixo, para a criança poder tá passando por aquele, né, fazendo como se estivesse colocando para fazer tipo um carrinho de mão com a própria criança. O próprio carrinho de mão, você segura as pernas da criança, né, e pede para ela andar só com os braços apoiados, e tem assim uma gama de possibilidades, tinta, massinha. Participar da vida dessa criança, colocando ela para fazer esses exercícios que ao mesmo tempo se tornam divertidos e o tempo passa de uma forma que ela sinta esse momento leve e tenha histórias para contar, porque além de tudo ele vai estar vivendo próximo do pai e da mãe, vai estar tendo a participação deles junto com essa criança e automaticamente eles vão estar tendo esse movimento, essa coordenação motora. Precisa, né? Demais, e precisa ser prazeroso, né? Sim. Com os pais, então, eu acho que o vínculo é maior. E até eles podem participar. Isso. Fazer essa troca de exercícios, fazer essa troca, mexer com o esqueleto, né? Construir pequenos circuitos. Sim. E mostrar para a criança como fazer. Também. Isso também ajuda para o desenvolvimento, né? Não só do desenvolvimento motor, mas o vínculo afetivo também, essa construção socioafetiva, né? Você trabalhar essa coordenação, ele melhora essa construção socioafetiva dos pais e da criança. Como é que a gente pode também dar uma força para esta volta às aulas, até com os professores, com os próprios diretores que estejam assistindo o nosso programa, aquelas professoras que estão em casa trabalhando de forma online, como é que a gente pode ajudar também esses profissionais até na ajuda dentro do colégio? Porque não é só estudar, mas eles também podem estar praticando as mesmas coisas. Eu me lembro que na minha infância e até na adolescência, eu guardava um elásticozinho, eu tive aquela fase do elástico. Quem foi uma menina que não viveu os anos 80 e 90, que não teve o seu elástico guardado para brincar, para fazer os exercícios? A gente fazia muitos exercícios, a gente movimentava muito essa questão da coordenação motora. E aí é interessante também essas dicas, né? Voltar a fazer algumas coisas que não se faz mais e que é interessante para as nossas crianças, né? Na realidade, eu acompanho alguns alunos em escola, algumas crianças que eu atendo, e muitas escolas hoje elas já têm essa vivência de, no momento do parquinho, após o lanche, eles fazendo as atividades de coordenação motora, né, pequenos circuitos para poder favorecer, né, a vivência dessas crianças. Na realidade, muitas crianças, por conta, a gente passou o quê? Nós estamos há um ano e meio com a questão da pandemia, e muitas crianças ano passado tiveram suas habilidades educacionais prejudicadas, não só educacionais, mas aquela questão do desenvolvimento, né? Tanto motor como sensorial, percepto cognitivo, por não vivenciar as experiências que eram para ser vividas naquela faixa etária. Então, o que eu tenho acompanhado aqui, as escolas, elas têm voltado um pouco mais. Se preocupado mais com esse lado, né? Isso, por exemplo, agora teve o Dia dos Pais há pouco tempo, e você percebe a diferença das atividades que foi aplicada, por exemplo, nesse momento, nesse período, né? Foi ofertado tanto para os pais e para as crianças atividades de circuito motor. Né? E foi muito legal. Então, assim, o que eu acompanhei de algumas escolas foi isso, né? Essa preocupação. Se reinventaram, Exato. Né? Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar essa conversa gostosa, vamos falar, para finalizar, também das pessoas da terceira idade, né? Os cuidados, porque assim, elas são as pessoas que passam mais tempo dentro de casa, mas essa prática para as crianças, algumas delas também podem ser aplicadas, não podem? Pode sim, na realidade precisa ser adaptado, né? Por exemplo, quando você vai colocar uma criança num balanço, você precisa saber se essa criança, se ela tem aquela habilidade para poder ficar sentada no balanço. E o idoso, na realidade, ele perde um pouco dessa questão do equilíbrio. Então, a atividade para esse idoso, por exemplo, para poder favorecer essa coordenação motora, também precisa ser adaptada, né? E precisa ter um direcionamento de profissionais,
né, capacitados para poder estar fazendo esses ajustes. Eu não posso, por exemplo, pegar um disco proprioceptivo, que é o disco que a gente faz uma suspensão, pede para uma criança ficar em pé e tentar usar a mesma, pode usar a mesma atividade, mas para o idoso precisa ser adaptada, né? Precisa ser assistido aquilo. A gente sabe que o idoso, ele precisa, né, ter essa questão do equilíbrio trabalhada, mas toda atividade, ela pode ser aplicada também, mas ela deve ser adaptada de acordo com a faixa etária. E sempre com profissionais ou pessoas que estejam por perto para acompanhá-lo, né? Isso. Não deixar esse idoso, essa pessoa da terceira idade sozinha, nem a própria criança. Mas fica aí essas dicas maravilhosas e essa coordenação motora, ela pode ser trabalhada como a própria terapeuta acabou de falar, de várias formas. Exercícios funcionais, as pessoas também têm que ter muito cuidado, né? Sim. Como fazer esses exercícios, a gente vê todo mundo ensinando, todo mundo falando, mas tem que ter um certo cuidado também, né? Isso, porque quando você está direcionando essa habilidade, né, para poder, seja fortalecimento, seja isometria, para poder o indivíduo poder aprender a controlar a sua força, ela precisa ser direcionada de uma maneira muito ajustada. O profissional precisa saber o que está aplicando. Então, geralmente, são terapeutas ocupacionais, né? Quando você tem um desempenho ocupacional, um desempenho das atividades do cotidiano, quando é algo que precisa de um fortalecimento, de um equilíbrio para o tônus mesmo, aí você vai num fisioterapeuta. Quando você precisa de um condicionamento, é o profissional da educação física, né? Isso precisa, e claro, profissional que entende e que compreenda exatamente a sua área, porque existe tanto para a terapia ocupacional, como para a fisioterapia, como profissional de educação física, existem as áreas, né, que permeiam geriatria, neuropediatria. Especialistas no assunto, é esse cuidado que as pessoas devem ter. Isso. Né? Tem muitos profissionais, mas qual é o profissional que você busca? Exatamente. Minha querida, eu quero agradecer pela sua presença. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, um assunto tão interessante, tão importante. Eu queria que depois minha equipe, minha produção entrasse até em contato com você, para que a gente pudesse mostrar na prática como é que funciona e como a gente pode ajudar as pessoas visualmente, né? Para que elas possam ver como esses exercícios podem ser praticados e como a gente pode ajudar as pessoas. Okay, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Eu tenho o Instagram, né? Clícia Machado, _TO. E o Espaço Mundo Mágico. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Continua aqui com a gente. E olha, toma muito cuidado na hora de fazer os exercícios. Presta atenção no que a nossa terapeuta falou. Todo cuidado e toda aquela cautela. Quem está do seu lado? Se é uma pessoa da terceira idade, quem vai estar acompanhando? Né? Ele não pode estar sozinho, nem ela também. Você tem que ter alguns cuidados e, obviamente, você tem que estar por dentro, levando sempre um especialista para te passar todas as formas de você conduzir esse momento tão especial. E relacionado às crianças também, tá bom? Participe mais da vida do seu filho. A gente tem aqui até um colega de trabalho, o Ed, a gente sempre brinca com ele, mas é uma pessoa que tem a família distante da cidade, aqui da capital, mas ele está sempre fazendo essas práticas lá na terra dele, lá na parte rural, né? Onde a gente sabe que é importante, né? Você ir para um local e você fazer exercício, você andar de bicicleta, você correr, você brincar, você participar. Tudo isso ajuda nessa coordenação motora. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço.